Bom dia, eu me chamo Andrei Sérgio. Bom, eu sou formado em Educação Física e atualmente eu sou mestrando do PPG-REAB, é o Programa de Reabilitação e Desempenho Funcional da UEPA. Nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para quem trabalha com bebês e com crianças pequenas. É o controle do tronco. Para isso, eu trouxe aqui um artigo, ele foi publicado em 2018 na revista BMC Pediatrics, com o título Avaliação Segmentar do Controle do Tronco em bebês de 4 a 9 meses de idade, um estudo psicométrico. Esse estudo ele foi realizado por Pin e colaboradores lá na Universidade de Hong Kong. Mas por que esse tema é tão importante? Bom, pensa comigo. Para um bebê ele conseguir sentar, engatinhar, manipular objetos, antes de tudo isso ele precisa ter um bom controle de tronco. O tronco ele é a âncora do corpo, é ele que dá estabilidade para que os braços e as pernas eles possam se mover livremente de forma controlada. Sem um bom controle de tronco, o bebê ele não consegue explorar o mundo ao seu redor. Então, um bom controle de tronco ele proporciona um controle motor adequado, que proporciona oportunidades de experiências comportamentais novas para o bebê e para as crianças pequenas também. Mas aí que está o X da questão. A maioria das avaliações que existem por aí, elas tratam o tronco como uma peça única, uma parte única. Então elas não diferenciam se a dificuldade ela está na parte de cima do tronco, na parte do meio do tronco ou na parte de baixo do tronco. E foi exatamente isso que motivou os pesquisadores a realizarem esse estudo. Eles queriam saber se a Sátiko, uma ferramenta que já tinha se mostrado eficaz com crianças com paralisia cerebral, ela também se mostraria eficaz com crianças pequenas, com 4 a 9 meses de idade. Então a pergunta central do estudo foi: será que a Sátiko é uma ferramenta confiável, válida e sensível o suficiente para avaliar o controle do tronco, segmento por segmento, nesses bebês que estão aprendendo a se movimentar e a sentar? Por que isso importa? Porque se a Sátiko for realmente eficaz para avaliar os bebês nessa idade, entre 4 a 9 meses, então profissionais do movimento, como terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, profissionais de educação física, pediatras, eles vão poder identificar exatamente onde o bebê está tendo dificuldade, assim oferecer um tratamento mais direcionado e eficaz. Bom, mas antes de falarmos dos resultados dessa pesquisa, é preciso explicarmos um pouco da ferramenta. A Sátiko é um termo em inglês, mas que traduzido para o português significa avaliação segmentar do controle do tronco. A Sátiko é uma ferramenta que foi criada pela pesquisadora Penelope Butler e colaboradores, e eles perceberam que o bebê ele tinha um controle variável de diferentes partes do tronco. Por exemplo, o bebê ele podia ter um bom controle do tronco da parte cervical, mas ainda não ter um bom controle da parte torácica e lombar. Ela consegue identificar onde exatamente o bebê ou a criança ela está tendo aquela dificuldade no controle do tronco. Não dá para dizer apenas assim, esse bebê ou essa criança ele não tem um bom controle de tronco. É preciso identificar qual é o ponto específico que aquela criança ou aquele bebê está tendo dificuldade em controlar seu tronco. Se é no tórax superior, no tórax médio. E segundo, ela ajuda a identificar qual é o tipo de suporte ideal que o bebê precisa. Se ele precisa de suporte na cervical, se ele precisa de mais suporte na região da lombar. Imagina que você vai ajudar um bebê a sentar e você vai apoiar ele no ombro, mas a dificuldade dele, na verdade, está na pelve. Isso significa que você não está ajudando o bebê de forma eficiente. Então a Sátiko ela mostra exatamente onde colocar as mãos para dar o suporte adequado e eficiente, no ponto certo, facilitando o aprendizado do controle postural. Então a Sátiko ela começa com o bebê ou com a criança sentada no banco, e o avaliador ele vai progressivamente reduzindo o suporte manual. Então ele começa apoiando os ombros, depois ele passa para as axilas, depois para a região das escápulas, depois para as costelas inferiores, depois para a pelve, até chegar o momento em que o bebê ele fica sem suporte nenhum sentado no banco. Assim ele testa o controle em diferentes níveis: controle da cabeça, tórax superior, tórax médio, tórax inferior, lombar superior, lombar inferior e, por fim, o controle total do tronco. Mas um dos grandes diferenciais do Sátiko
é que ele não avalia apenas um tipo de controle, mas ele avalia 3 tipos diferentes de controle. Primeiro é o controle estático, que é a capacidade do bebê manter a postura ereta sem se movimentar. Segundo é o controle ativo, que é a capacidade do bebê manter a postura enquanto realiza movimentos voluntários, como alcance, como virar a cabeça para olhar um brinquedo. E o terceiro é o controle reativo, que é a capacidade do bebê manter ou recuperar a postura após um empurrãozinho, por exemplo. E é isso que torna a sática uma ferramenta tão diferenciada, porque o bebê pode já ter desenvolvido o controle estático, por exemplo, da região lombar, mas ele pode ainda não ter desenvolvido o controle reativo da mesma região. E é isso que faz a sático ela ser diferenciada, porque ela consegue captar essas nuances do desenvolvimento do controle do tronco de forma tão precisa. Bom, então, neste estudo eles queriam testar 3 propriedades psicométricas da sático. A primeira é a confiabilidade. O que isso significa? Eles queriam saber se 2 avaliadores diferentes avaliarem o mesmo bebê, será que eles chegariam a resultados semelhantes? Ou se o mesmo avaliador avaliar o bebê em 2 momentos diferentes, será que ele também chegaria aos mesmos resultados? Segundo é a validade de construto. Será que a sático ela conseguiria diferenciar bebês que nasceram a termo de bebês que nasceram prematuros? Nesse caso, os bebês que nasceram a termo no estudo foram aqueles selecionados que nasceram a partir da 37ª semana. Então, 37 semanas ou mais. E os bebês que nasceram prematuros são aqueles que nasceram até a 30ª semana, ou seja, 30 semanas ou menos de 30 semanas. Por último, é a sensibilidade. Será que a sático era capaz de detectar as mudanças que ocorrem no desenvolvimento motor desses bebês mês a mês, dos 4 até os 9 meses de idade? Bom, como o estudo foi desenhado? Os pesquisadores eles fizeram um estudo longitudinal. Eles acompanharam 40 bebês mês a mês, dos 4 até os 9 meses de idade. E esses 40 bebês eles foram divididos em 2 grupos. 20 bebês nascidos a termo e 20 bebês nascidos prematuros. Bom, vamos aos resultados. A primeira pergunta é: a sático é confiável? Isso é, se 2 avaliadores aplicarem a mesma ferramenta em um único bebê, será que eles chegarão a resultados semelhantes, próximos? Ou se o mesmo avaliador ele reavaliar com um vídeo depois de algum tempo, será que ele vai também chegar a resultados próximos dos seus resultados iniciais? A resposta é sim. A sático ela se mostrou confiável, com a confiabilidade excelente intra-avaliador, ou seja, o mesmo avaliador reavaliando o vídeo após algum tempo. E ela demonstrou uma boa confiabilidade interavaliadores, ou seja, 2 avaliadores diferentes avaliando, utilizando a mesma ferramenta. A segunda pergunta era: será que a sático ela consegue identificar e diferenciar os bebês que nasceram a termo dos bebês que nasceram prematuros? A resposta é sim, mas especificamente a partir dos 8 meses de idade e apenas no controle reativo. E terceira pergunta: a sático ela é sensível o suficiente para demonstrar as mudanças que acontecem mês a mês no controle do tronco? E a resposta foi sim, definitivamente sim. Por exemplo, a partir dos 4 meses, a maioria dos bebês já tinha controle estático e ativo na região lombar superior. Porém, o controle reativo ainda estava na região torácica inferior. Ou seja, o controle reativo estava atrasado. Aos 5 meses, todos os controles começam a progredir. Aos 6 meses, o controle estático já alcança a região lombar inferior. Aos 7 meses, o controle estático já está no nível total de controle do tronco. Porém, o controle reativo ainda está no lombar inferior. E aos 8 e 9 meses, a maioria dos bebês já alcançou o controle total do tronco nas 3 condições: passiva, estática, ativa e reativa. Com isso, 3 padrões de desenvolvimento ficaram claros. O primeiro é que o desenvolvimento ele acontece no sentido céfalo-caudal de forma segmentar. Primeiro, o controle da cabeça, depois da região superior do tronco, e assim vai progredindo. O segundo é que o controle estático ele vem primeiro que os demais controles, tanto ativo quanto reativo. E o terceiro é que a partir dos 8, 9 meses de idade,
A maioria dos bebês com desenvolvimento motor típico já tem um controle motor bem estabelecido. Ou seja, a sático é uma ferramenta que se mostrou confiável, válida e sensível para aplicação no contexto clínico, para avaliar o controle segmentar do tronco em bebês de 4 a 9 meses de idade.